Pessoal, então hoje é a nossa penúltima aula. A gente vai falar de um assunto que, assim, é um pouquinho chato, porém necessário, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. Vocês encontram, né, essa legislação lá no site, né, do governo federal, né? E nós, né, como arquitetos e urbanistas, nós precisamos ter pelo menos uma base, né, do que a gente encontra nesse Código de Defesa do Consumidor. Então eu trouxe aqui algumas partes que eu considero importantes, né, mas eu não trouxe o código como um todo, que ficaria muito maçante, né? Então, assim, eu trouxe alguns pontos, mas é sempre importante que vocês observem esse código, tá? Então, a gente, né, quando a gente trabalha como arquiteto e urbanista, que a gente tem nosso escritório, que a gente tem os nossos clientes, né? A gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque nós vamos ser prestadores de serviços, nós vamos ter os nossos consumidores, que são os nossos clientes. Então, a gente tem que estar sempre atentos a essas situações, tá? Que podem vir a acontecer e a gente tem que estar protegido ali através do conhecimento desse código. Então, vamos falar um pouquinho de onde surgiu isso, né? Até a Revolução Industrial, a gente não tinha uma preocupação com essa questão, né, dos direitos dos consumidores. Porém, né, com a Revolução, a gente tem um grande crescimento de produção e os objetos, né, que são produzidos ali, eles precisam ter uma boa distribuição, precisam ter informações, precisam ter uma publicidade correta, eles precisam ter um controle, né? Então, para que esse objeto ele tenha qualidade, a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Com seja um produto, resultado, né, de algum projeto, ou, no caso, a própria prestação de serviços em si. Então, os Estados Unidos, eles, antes do Brasil, eles já, né, têm um interesse maior nessa questão. Então, eles reconhecem pelo Estado o direito do consumidor em meados de 1960. E aqui no Brasil, nos anos 70, que foi criado no Rio de Janeiro, né, o Conselho de Defesa do Consumidor, que é o CONDECOM. O Código de Defesa do Consumidor em si, ele é criado em 1990, então ele é uma lei, né, lei federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, e é uma lei que entra em vigor em 11 de março de 1991. Essa lei, ela é criada a partir da Constituição, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Então, só para vocês relembrarem, né, quando a gente viu lá a parte da política urbana, né, onde a gente viu lá daí o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei que ela veio para pôr em prática aquilo que estava lá na Constituição, né, que era a política urbana. E aqui o Código de Defesa do Consumidor tem uma função parecida com essa, de pôr em prática algo que está lá na Constituição também. Então, a ideia, né, com a criação do Código de Defesa do Consumidor é que a gente extingua, né, a desvantagem entre as partes, porque vocês vão ver que para o código, o fornecedor, ele sempre está em vantagem em relação ao consumidor, então que essa desvantagem ela não exista, ou pelo menos que ela seja minimizada. Proteger o consumidor, tanto na sua integridade física, né, para que ele não se machuque, né, com os produtos que ele compra, como também moral, e delimitar quais são os deveres, quais são as obrigações que o fornecedor tem com o consumidor. Então vejam, né, que para o código o consumidor é sempre o elo mais fraco, né? Então o fornecedor que tem que tomar todos os cuidados para que ele não prejudique de nenhuma forma o consumidor, porque daí é ele quem vai sofrer as consequências disso.
Então, a ideia é estabelecer normas para proteger e defender o consumidor nos âmbitos de saúde, de segurança, de interesses econômicos, reparação de danos, informações e até mesmo a representação dos direitos desse consumidor. Por isso que hoje a gente tem o PROCON e a gente tem outras formas de defesa, né, desse consumidor. Então, como eu disse agora há pouco, a implantação desse código, ela tem uma origem constitucional. Então, existe um interesse social e um dever do Estado em proteger esse consumidor. Então, a partir da política, né, sobre consumo que aparece na Constituição Federal de 88, surge essa lei do que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, o código ele vai colocar lá, né, uma condição diferenciada, sempre pensando em cuidar, né, tutelar do interesse coletivo, dar tratamento desigual aos desiguais, né? Então ele sempre vai querer dizer ali que o consumidor e o fornecedor eles estão em conhecimentos diferentes, né? Um está em vantagem com o outro, então eles são desiguais e precisam ser tratados de maneira desigual. Como é uma lei infraconstitucional, né, todo o Código de Defesa do Consumidor ele vai ser norteado, então, pela Constituição. Tá? Então, a Constituição ela é a nossa lei máxima, né, a lei fundamental do Estado. Então, acima do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem apenas a Constituição Federal. Que é a mesma coisa que acontece lá com o Estatuto da Cidade. Então, vamos entender um pouquinho quem é esse consumidor, quem é fornecedor. Então, o consumidor, ele pode tanto ser pessoa física quanto pessoa jurídica que adquire ou utiliza, né, um produto ou serviço como destinatário final. Então, ele retira o produto ou o serviço do mercado de consumo, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente vai no supermercado e traz o produto para nossa casa, nós somos consumidores. Quando a gente vai lá na padaria e traz a comida para casa também, quando a gente vai numa loja, compra uma roupa e traz para nossa casa. Então, nós somos consumidores. Então, a gente está retirando aquele produto do mercado, trazendo para nossa casa. Aí, aqui diz que pessoa jurídica também pode ser um consumidor, né? Então, aqui, para a pessoa jurídica ser considerada um consumidor para o Código de Defesa do Consumidor, ela só é consumidora quando aquele produto que ela comprou, ela vai utilizar e ela não vai, passar para frente. Então, vamos usar um exemplo. Se eu tenho um restaurante e eu comprei gás, né? Fui lá, comprei o botijão de gás. Esse botijão de gás vai ser usado lá e de nenhuma forma eu vou repassar esse produto para o meu cliente, tá? Então, nesse caso, eu sou um consumidor. Agora, um marceneiro que comprou o MDF lá de uma empresa para produzir um novo produto que ele vai entregar para um novo cliente, aí ele não é considerado um consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, a gente tem daí, claro, né? Ele tem os direitos dele também, mas não entra no Código de Defesa do Consumidor. Bom, então o consumidor ele tem que retirar o produto do mercado. E quem pode ser o fornecedor? O fornecedor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, no caso, vamos supor, eu sou arquiteto e urbanista e eu não fiz abertura de empresa, né? Eu sou pessoa física, presto serviços. Eu sou um fornecedor de produtos e serviços, tá? E se eu tenho o CNPJ, eu sou pessoa jurídica e sou fornecedor de produtos e serviços.
Eu tenho também um fornecedor, ele pode tanto ser público, como ele também pode ser privado. Ele pode ser nacional ou estrangeiro, ou ainda pode ser um ente despersonalizado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, de quem são, né, cada um desses fornecedores. Então, desde que eu desenvolvo uma atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, importação, exportação, distribuição e comercialização de produtos ou prestação de serviço, eu vou ser considerado um consumidor ou fornecedor. Então, nós como arquitetos e urbanistas, nós somos criadores, nós somos construtores, né? Em alguns casos até nós comercializamos algum produto, né? Então a gente se encaixa aí como um fornecedor de produtos ou de serviços. Então, pessoas jurídicas de direito público. Aqui entra a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, né, municípios e as autarquias, tá? E também entram aqui nas pessoas jurídicas de direito público todas as entidades de caráter público que são criadas por lei. Por exemplo, fundações públicas como as universidades, tanto federais como estaduais, elas também são pessoas jurídicas de direito público. Então, elas são fornecedoras de um serviço que vem de um serviço público, né? Então, a existência dessas entidades, ela só acontece pela criação de uma lei, né? Então, toda entidade que tiver esse caráter também entra como uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então, aqui nós temos também fornecedores de serviços, tá? Então, não é toda atividade da prefeitura, por exemplo, que ela vai ser um fornecedor, mas ela faz alguns tipos de serviços, né? Às vezes ela acaba até terceirizando, mas algumas prefeituras fazem alguns tipos de serviços, como a coleta do lixo, por exemplo, né? Então é um serviço que é cobrado da população e que ela precisa, né, fornecer, e aí ela vai ser um fornecedor aqui pelo Código de Defesa. Pessoas jurídicas de direito privado. A gente tem as estatais e as particulares. Tudo depende da origem dos recursos. As estatais, elas podem ter, né, uma participação também particular. Mas, então, da onde vem o dinheiro? Né? Vem do recurso público, vem do recurso privado, ou do recurso público e privado, ou só do recurso privado. Então, se vem dos dois, é uma estatal. Se vem de um só, é particular. Dentro das particulares, a gente tem associações, fundações e as sociedades, tá? Então, aqui entram todas as pessoas jurídicas que vão ser fornecedores. E os entes despersonalizados, que essa é a parte mais complicadinha aí, né, da gente entender o que é. Mas seria a massa falida, o espólio, a herança jacente, a herança vacante, a sociedade irregular e o condomínio edilício. Então, vamos, né, fazer um exemplo aqui do que poderia ser, né, um ente despersonalizado. Então, por exemplo, né, a gente tem lá uma senhora lá, né, ela faleceu e aí ela deixou uma herança, né? Essa herança dela, ela tem como se fossem obrigações. Então, se a senhora lá, Dona Maria, vamos pôr, se ela devia alguma coisa para alguma empresa, a herança dela ali, o que ficou dela, vai continuar devendo para aquela empresa, né? Então, ela continua tendo os seus direitos e os seus deveres, né? Mesmo a pessoa não estando mais viva. Ou uma empresa que faliu e aí ela tem a massa falida, que continua, mesmo a empresa deixando de existir,
né, a pessoa jurídica, porque ela faliu, a massa falida dela continua devendo para funcionários, para fornecedores e tudo mais, tá? Então, eles também são considerados, em alguns casos, fornecedores, então eles podem ter ali obrigações, né, em relação ao consumidor, mesmo deixando de existir como pessoa física ou jurídica, tá? Então, basicamente, né, nós como arquitetos e urbanistas, ou vamos entrar aqui nas pessoas jurídicas particulares ou como pessoa física, tá? Então, né, com sociedades ou associações. E aí, então, resultado de um determinado serviço que o fornecedor vai fazer para o consumidor, nós vamos ter um produto, tá? No caso do arquiteto urbanista, pode ser que ele seja ele construa uma casa e aí então ele gera um produto. O próprio projeto em si é um produto, né? Então, o produto ele pode ser um bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Os bens móveis, o que seriam? Eu vou lá comprar uma TV. Então, ele é um bem móvel. Eu vou lá na loja, pego a TV, trago para minha casa. Se eu mudar de casa, eu pego a minha TV, levo para outra casa. Se eu comprar vários livros, eu posso levar eles para onde eu quiser. Se eu comprar os alimentos, eu posso levar para onde eu quiser. Se eu compro o meu carro, eu ando com ele por onde eu quiser. E os bens imóveis são os bens que não saem do lugar, né? Que são os prédios, as casas, as fazendas, tá? E a gente tem daí os bens imateriais e os bens materiais. Bens imateriais, a gente tem, por exemplo, serviços bancários, né? Aplicação em renda fixa, calção de título, patrimonialidade das pessoas jurídicas, como ponto, clientela, marca, né? Já viu quando a pessoa, às vezes, ela tem um restaurante, por exemplo, e ela quer vender ali para outra pessoa, e aí ela vai colocar o valor do restaurante dela. Além dela pensar nos bens que a gente considera ali materiais, igual mesa, cadeira, balcão, tudo que tem lá dentro, né? Ela também pode vender, colocar valor no ponto que ela tem ali, né? Se for um bom ponto, nos clientes, na marca que ela criou, né? Então, são bens imateriais, não dá para a gente pegar. E também nós temos os serviços. O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante uma remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, a não ser quando a gente tem uma relação de caráter trabalhista, né? Então, se eu estou fazendo algum serviço para a pessoa e a pessoa está me pagando por isso, eu estou fornecendo um serviço para ela. Tá? Por isso que aquela questão que eu falei para vocês lá atrás, né, sobre contrato de prestação de serviço, que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, é muito importante. Porque se eu faço um favorzinho ali pro meu colega e ele tá me pagando pelo favorzinho que eu fiz para ele, né? Tipo, faz esse negocinho aqui para mim, eu te pago lá um valor, né? Se aquilo ali der errado, ele pode, se ele provar, né, que ele te pagou, você vai entrar como um fornecedor de serviço, tá? Então, no caso do arquiteto, a gente pode fazer lá um acompanhamento de obra, né? É um serviço, uma execução de obra, é um serviço, né? Então, a gente vai fazer uma atividade, vai receber por ela e vamos nos tornar fornecedores desse serviço, né? Alguns outros exemplos aqui: um serviço de limpeza, um serviço de hospedagem, um serviço de transporte, de iluminação, de energia e água, de telefonia, de TV, entre outros. E aí, dentro dos serviços, nós temos serviços não duráveis e serviços duráveis. Os serviços não duráveis são aqueles que você consome e ele acaba. Então, se você comprou lá um ticket para andar na circular, você andou na circular, acabou. Se você comprou uma comida, você comeu, acabou. Se você comprou uma bebida, bebeu, acabou. Se você comprou lá uma hospedagem, você usou ela, acabou.
Agora tem serviços que são duráveis, né? Que não desaparecem conforme a gente usa. Então a gente tem uma continuidade no tempo, né? Por uma previsão de contrato. Então, por exemplo, o plano de saúde, né? A gente paga ele lá todos os meses, a gente tem um contrato e ele tem um tempo ali, ele não desaparece se eu usar ele. Se eu assino um periódico, né, uma revista, um jornal e tal, eu tenho um período de contrato, né, que vou receber. Se eu contrato um serviço lá de água, de luz, né, a gente tem lá um período contínuo de tempo que a gente vai utilizar esse serviço. E aí, então, né, a política nacional das relações de consumo é o que a gente tem lá na nossa Constituição, né, e que aparece lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, o objetivo dessa política é atender às necessidades dos consumidores, respeitando, né, sua dignidade, sua saúde, sua segurança, protegendo os interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, e que as relações de consumo elas sejam transparentes e harmônicas. E aí, essa política ela atende a diversos princípios. Então, aqui nós temos alguns princípios. O primeiro, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O que isso quer dizer? O consumidor é sempre a parte mais fraca, a parte mais vulnerável dessa relação. Então, no sentido da ordem técnica, pela ausência de conhecimento, em sentido de ordem econômica, em desigualdade em frente ao fornecedor, e também informacional, né? Desconhecimento ou ausência de informações claras e necessárias nessa relação de consumo. Então, no caso do arquiteto e urbanista, por exemplo, né? O cliente que vai procurar um arquiteto, muitas vezes ele não faz ideia do que é o serviço que o arquiteto vai fazer, ele não faz ideia de quais são os produtos que o arquiteto vai entregar para ele, de quais são os serviços que esse arquiteto vai fazer, ele não tem ideia do quanto custa, né? Então, ele não pode se sentir enganado, tá? Então, a gente tem que, né, deixar o nosso cliente a par de tudo o que vai ser feito, como vai ser feito, para que ele não fique, né, vulnerável a essa situação. A gente também sempre vai ter, né, ações do governo para proteger o consumidor de maneira direta, criando associações que representam os consumidores, a própria presença do Estado nas relações, no mercado de consumo, né, é uma ação do governo dizendo que ele está ali também cumprindo, né, com o Código de Defesa do Consumidor. Garantir que produtos e serviços tenham padrões, né, de qualidade, de segurança, de durabilidade e desempenho. A gente até falou um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a gente falou em várias aulas, né? Mas na aula que eu dei da norma de desempenho, eu falei sobre isso, né? Quando a gente entrega hoje uma residência para o nosso cliente, né? A gente tem a norma de desempenho ali para que ela seja cobrada pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então entra aqui, né, todos esses pontos que estão ligados à norma de desempenho. A gente sempre precisa ter uma harmonia nos interesses, né, nas pessoas que estão participando dessa relação de consumo, proteger, né, protegendo o consumidor, que a gente sempre, né, tenha uma relação de boa fé, de equilíbrio, né, nunca pensar em tirar vantagem, né, de um sobre o outro. Então, muitas vezes, né, é necessário desenvolver alguma tecnologia, alguma, né, área econômica, para viabilizar isso, né, para que a gente tenha essa relação de boa fé. Também a ideia de educar, né, tanto o fornecedor quanto o consumidor dos seus direitos e deveres, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas, as mais simples, sabem que o Código de Defesa do Consumidor existe, né? Então, o governo, ele, né, essa política, ela tem essa função também.
incentivar a criação, né, pelo fornecedor de meios, como que esse fornecedor vai controlar a qualidade e a segurança, né, dos seus produtos e serviços, e também mecanismos, né, para solucionar conflitos que possam acontecer por conta dos seus produtos ou serviços. Também a coibição e repressão de qualquer abuso que possa ser praticado no mercado de consumo, inclusive concorrência desleal, né? Isso a gente viu também, né, lá na questão do arquiteto urbanista, no próprio Código do CAL. Utilização indevida de inventos, de criações industriais, de marcas, nomes comerciais, signos, o que possa causar algum prejuízo ao consumidor. Racionalizar e melhorar os serviços públicos, né? Então, o Estado, quando ele entra como um fornecedor, ele tem esse dever de bem servir a todos, né? E também o estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então, por exemplo, né, de 1991, quando entrou em vigor essa lei até hoje, vocês já pensaram quanto evoluiu essa questão do consumo, né? Agora, mais do que nunca, nesse ano, a compra, né, de produtos e serviços pela internet é algo que, né, já estava super em alta e agora, nesse ano, com a pandemia, tá mais ainda, né? Então, a gente precisou ter algumas regularizações, né, do Código de Defesa do Consumidor nesse sentido, né, de como o consumo foi evoluindo nesses anos. E aí, então, o que são direitos básicos desse nosso consumidor? Então, o nosso consumidor, ele tem que estar protegido quanto à sua vida, sua saúde, sua segurança. Então, os produtos e os serviços que nós fornecemos, né, para o nosso cliente, tem que deixar ele protegido, não podem ser perigosos ou nocivos. E no caso, né, do arquiteto urbanista, até mesmo a gente para pensar, né, a questão de uma construção, né, é algo que a gente tem essa responsabilidade, né, de quem está lá dentro dessa construção, que não aconteça nada com essa pessoa. Também é um direito básico a educação e a divulgação sobre o consumo adequado do produto ou serviço, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, né? Então, que ele saiba o que ele está comprando, ele possa escolher, né, entre diversos produtos, entre diversos serviços. Também informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Então, tudo aquilo que a gente compra tem que ter uma especificação de quantidade, tem que ter as características do que é composto, qual que é a qualidade, quais são os tributos, qual é o preço, né? Quais os riscos que aquele produto ou aquele serviço podem apresentar para o nosso cliente. Também proteger contra a publicidade enganosa e abusiva, né? Então, a gente não pode, né, fazer propagandas de nenhuma forma que enganem o nosso cliente, né, ou que abusem da sua vulnerabilidade. Também ele tem como direito básico, né, a questão das cláusulas contratuais. Isso aqui é muito importante, gente. Então, modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Que é quando a gente, né, no caso da cláusula contratual, dá muito mais vantagem para o fornecedor do que para o consumidor, né? Então fica desproporcional isso dentro do contrato. Depois a gente vai falar um pouquinho mais específico disso. Prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, né? Então, muitas vezes, se acontece alguma coisa, a gente tem que reparar os danos, né? Seja um dano físico ou seja um dano moral que aconteceu com aquela pessoa. Também é um direito básico o acesso aos órgãos judiciários e administrativos para prevenir ou reparar esses danos, né? Então, com proteção jurídica, né, administrativa e técnica, as pessoas que não podem pagar por um advogado, por exemplo.
Facilitar a defesa dos seus direitos. Aqui é um ponto interessante, gente, que é a inversão do ônus da prova. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O que é isso daqui? Vamos supor, né, que o meu cliente entra com um processo contra mim. Né? Aí ele diz lá, a fulana não cumpriu com o contrato, tal. Ele não precisa provar para o juiz que eu não cumpri. Eu, que sou o fornecedor, que tenho que provar que eu fiz, tá? Então, isso que é a inversão do ônus da prova. Também a questão dos serviços públicos, né? Adequado e eficaz, é um direito básico. Então, todos esses direitos que a gente tem no código, né? Eles não excluem outros que sejam decorrentes de tratados, convenções internacionais, de outras legislações, de outros regulamentos, né? Desde que o juiz ele encontre, né, às vezes algo que beneficie mais ainda o cliente, ele pode usar, no consumidor, né, ele pode usar de outras leis, né, de outras legislações. E quando a gente tem mais de um autor, né, a gente sempre responde solidariamente pela reparação dos danos, né, previstos nas normas de consumo. Então, se a gente tem lá uma empresa, a gente tem vários sócios, né, pode ser que a gente tenha que responder solidariamente, ou até mesmo se eu prestei um serviço para uma empresa, né, às vezes a gente vai ter que responder, né, os dois pelo serviço. Então, tudo aquilo que tiver, né, várias empresas envolvidas e tal, a gente tem que responder solidariamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a qualidade dos produtos e serviços. No artigo 12, diz lá que o fornecedor, pode ser um fabricante, produtor, construtor, ele vai responder, independentemente se ele tem culpa ou não, pela reparação dos danos causados ao consumidor por algum defeito decorrente do projeto, da fabricação, da construção, da montagem, da fórmula, da manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e os riscos. Vamos pegar um exemplo. Lembra lá na norma de desempenho que eu falei para vocês que quando a gente compra lá um apartamento, a gente recebe um manual de instruções, né? Como que a gente vai usar o apartamento. Caso a informação do manual seja insuficiente ou inadequada e a pessoa ela utilizou lá de maneira errada, então vamos supor que ela foi e jogou água em cima de um piso que não podia jogar água e estragou. Se não tinha essa informação no manual, o responsável por aquele apartamento, né, ele vai ter que ressarcir ali a pessoa, reparar os danos, mesmo que não foi ele que foi lá e jogou água, entendeu? Ele vai ter que ressarcir porque ele não deu a informação correta, ele não deu a informação suficiente. É a mesma coisa na prestação de serviços, né? Mesmo que eu não tenha culpa de algo que aconteceu, caso o meu consumidor ele precise de uma reparação de danos, né? Eu vou ter que fazer isso para ele, tá? Então isso serve tanto para os produtos como para os serviços. E eu não posso colocar no meu contrato alguma cláusula dizendo que eu me exonero de indenizar o meu cliente caso eu não tenha culpa, né, do que aconteceu e tal, tá? Não posso pôr isso lá no meu contrato. Agora sobre as práticas comerciais. No artigo 30 diz lá sobre informações ou publicidade. Tudo aquilo que eu coloco como informativo, né, uma publicidade, uma propaganda em qualquer meio de comunicação em relação aos produtos ou serviços que eu ofereço e o meu consumidor ele viu lá essa publicidade, aquilo já faz parte do meu contrato, tá? Então qualquer publicidade que eu faça
ela vai ser parte do contrato que eu vou fazer com o meu consumidor. Então, a gente também, como fornecedor, a gente é responsável pelos atos dos nossos prepostos ou representantes autônomos, então, por aqueles que trabalham, né, para a gente. E também é proibida, né, que seja feita publicidade enganosa ou abusiva. Aqui um exemplo legal que a gente viu lá quando a gente estava falando da parte de fiscalização do CAL. Eu dei um exemplo para vocês, né, de um empreendimento lá que dizia que o responsável técnico era um arquiteto internacional, de renome, nananã, e daí o CAL achou aquilo muito estranho, porque aquele arquiteto, né, ele não tinha feito registro no CAL de São Paulo, e aí quando foram ver, uma outra arquiteta era responsável e tal. Então, esse tipo de publicidade, né, não deve acontecer, tá? Então, tá enganando ali, tá sendo abusivo. É vedado também, né? Aqui agora já entramos nas práticas abusivas. Tá? É vedado, né, que o fornecedor dos produtos e serviços ele faça qualquer uma das práticas abusivas que a gente vai ver aqui. O que seria uma prática abusiva? É quando a gente tem uma vantagem excessiva em detrimento do nosso consumidor. Então, a gente não pode condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento de um outro produto ou serviço, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer lá que eu só vou executar a sua obra se eu fizer o projeto, né? Então, ou eu não faço, né? Eu falo lá, não posso pegar esse serviço e tal, mas eu não posso querer forçar o cliente a fazer um serviço em troca do outro. Em troca não, né? Em detrimento do outro, tá? Então, a não ser que eu tenha uma causa muito justa, né? Ou eu tenha um limite de quantidades, né? Que não é o caso, talvez, do arquiteto. Também não posso me prevalecer da fraqueza ou da ignorância do consumidor. Então, às vezes, um idoso que eu estou atendendo, né? E aí eu engano ele lá porque ele não entende, né? Ou eu faço ele comprar mais produtos ou serviços do que ele precisava, né? Então, porque a pessoa tem algum problema de saúde, um problema mental, falta de conhecimento ou pela condição social dela. Também não posso exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva, como a cobrança indevida, né, por um serviço que eu não prestei. Então eu estou enriquecendo, né, em causa sem causa, né? Esse fornecedor está enriquecendo sem causa. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento. Isso nós já estudamos também. Então, a gente tem que fazer orçamento antes de executar o serviço. E ainda o meu consumidor precisa autorizar, né, que eu dê início a esse serviço, tá? Então, sempre o nosso cliente vem, ele vai falar o que ele quer, a gente vai fazer um orçamento, vai esperar ele dar uma resposta, que é a ordem de serviço, e aí a gente vai assinar o contrato e vai dar início ao nosso trabalho. A gente também não pode repassar informação depreciativa referente a algum ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos, né? A gente não pode falar mal, né, do cliente, vamos supor que ele me processou e daí, sendo que ele estava dentro dos seus direitos, né, daí eu saio falando mal dele, passando essa informação à frente. Também não posso colocar no mercado de consumo nenhum produto ou serviço em desacordo com as normas, tá? Então, as normas no Brasil, a maior parte são feitas pela ABNT ou outras entidades do Conmetro, né? Então, tudo que eu faço, gente, isso é o que eu venho falando para vocês desde o começo do ano. Tudo que a gente faz tem que estar dentro das normas.
Então, eu tenho que observar a NBR 9050? Tenho. Eu tenho que observar a 15575, se eu for fazer uma residência? Tenho. Né? Então, eu tenho que observar todas as normas relacionadas àquele produto que eu estou fazendo para o meu cliente. Tá? Então, está aqui no Código de Defesa do Consumidor. E eu não posso deixar de estipular prazos, tá? Qual é o prazo para eu cumprir a minha obrigação, né? Para eu cumprir a minha tarefa, tá? Então, eu tenho que deixar claro para o meu cliente quando começa e quando termina, né? Que é o que tem que aparecer desde lá do orçamento prévio. Então, a gente é obrigado a apresentar o nosso orçamento prévio e nesse orçamento a gente tem que colocar o que é valor de mão de obra, o que é valor de materiais e equipamentos, se eles existirem, quais são as condições de pagamento e quais são as datas do início e do término do serviço, tá? Isso tem que estar no nosso orçamento prévio. Então, esse valor, quando a gente passa um orçamento para o nosso cliente, ele tem um prazo, dentro de um prazo de 10 dias, eu não posso mexer nesse valor, tá? Então, ele tem um prazo de 10 dias ali para me dar uma resposta. Caso passe esse tempo, né, e eu queira fazer um reajuste, daí eu posso. Quando o meu consumidor, ele aprova o meu orçamento, isso obriga, né, os contraentes, né, os dois, e somente pode ser alterado, né, o que estava lá no orçamento, mediante uma negociação entre as duas partes, tá? Então, aquilo que eu coloquei no orçamento vai para o contrato. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Então, aqui no orçamento prévio, eu tenho que pôr tudo aquilo que eu preciso, até mesmo se eu for terceirizar algum serviço, tá? Já tem que estar no meu orçamento prévio. Não adianta depois eu falar, vou ter que contratar uma pessoa tal, para fazer tal serviço e eu vou cobrar isso do meu cliente. Então, tem que estar tudo certinho já no orçamento. A gente também, quando for cobrar o nosso consumidor, nunca pode expor esse consumidor ao ridículo, né? Então, ele não pode ficar constrangido com a nossa cobrança, a gente não pode ameaçar esse cliente, tá? Então, tem que ter esse cuidado, né? Já vi muita gente expor, não arquitetos, né? Mas já vi gente expor cliente na internet que não pagou, que não sei o quê. Uma vez teve um cabeleireiro que eu vi, que ele viu que a menina devia um monte lá para ele, e aí a menina estava pintando o cabelo em outro salão e tinha foto e não sei o que, daí ele ficou muito bravo e postou a foto da menina dizendo que ela devia não sei quantos reais no salão dele, estava fazendo luzes em outro salão e não sei o que, né? Então isso não pode fazer, tá? Mesmo que dê um nervoso, né, a gente tem que se controlar. E também, se por acaso o nosso consumidor ele for cobrado numa quantia indevida, tá? Ele tem direito à repetição do indébito. Então, ele pode receber um valor igual ao dobro daquilo que ele pagou em excesso, acrescido de correções, de juros, né? A não ser que a pessoa realmente tenha se enganado e consiga justificar isso. E agora, gente, a parte do contrato. A gente já falou sobre o contrato numa outra aula, né? Então, o contrato que regula, né, essa relação de consumo entre cliente e consumidor. Oh, meu Deus, toda hora eu erro. Entre fornecedor e consumidor. Ele não obriga o consumidor a fazer o que está no contrato, caso o consumidor ele não tenha tido um conhecimento prévio do seu conteúdo. Então, sempre que a gente vai assinar um contrato com o nosso cliente, a gente tem que entregar o contrato para ele ler. Tá? Em alguns casos, dependendo do cliente, eu gosto até de sentar junto, mostrar algumas coisas e tal. Então, ele vai ter que ler antes de assinar.
E também esse contrato ele não pode ter uma linguagem tão difícil ao ponto da pessoa não entender o sentido do que está escrito. Tá? Caso isso aconteça, o consumidor ele não tem as suas obrigações que estão no contrato. E sempre tudo que está escrito nos nossos contratos será interpretado de maneira mais favorável ao nosso consumidor do que para nós. Também tem uma situação que caso a gente assine um contrato por telefone ou a domicílio, né, ou que a gente faça alguma compra por telefone e tal, ou na internet, né, a gente pode desistir no prazo de 7 dias, tá? Então, tem muito arquiteto que às vezes não tem escritório, que não tem um estabelecimento comercial e vai assinar o contrato, às vezes no domicílio da pessoa e tal. Então, aqui tem que ter esse cuidado, porque ele pode desistir do contrato. Algumas cláusulas que, se a gente pôr no nosso contrato, elas vão ser nulas, tá? Então, se a gente entrar com um processo lá, né, pro juiz, ele vai simplesmente considerar que essas cláusulas não existem, tá? Eu peguei algumas aqui que tem mais relação com o serviço do arquiteto e urbanista. Então, se eu quiser colocar uma cláusula que diga, né, que o consumidor ele não pode reembolsar nada do que ele pagou, sendo que isso está aqui no código, eu não posso pôr essa cláusula, porque ela vai ser considerada nula. Eu também não posso transferir aquilo que é minha responsabilidade para um terceiro. Tá? Então, a gente, como arquiteto e urbanista, a gente viu lá no CAL que a gente tem diversas obrigações, diversas responsabilidades. Também não pode fazer uma cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor numa desvantagem exagerada, né? Então, aquilo que vai contra o que a gente chama de boa-fé do fornecedor. Também eu não posso pôr nenhuma cláusula que deixe a opção ao fornecedor de concluir ou não o contrato e obrigue o consumidor a concluir, tá? Então, sempre que eu tiver esse desequilíbrio, a cláusula não vai ter valor, ela vai ser nula. Então, tudo aquilo que eu dou de direito para um, eu dou de direito para outro. Também cláusulas que permitam que o fornecedor faça uma variação de preço, porque ele quer, de maneira unilateral, sem nenhuma negociação. Ou cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar esse contrato e não dar o mesmo direito ao consumidor, ou ainda que obrigue o consumidor a ressarcir o custo de cobrança, né, de sua obrigação, e não dê o mesmo direito contra o fornecedor. Também não posso pôr uma cláusula que autorize que eu modifique o conteúdo do contrato depois que ele foi celebrado, ou cláusula que esteja em desacordo com o sistema, né, de proteção ao consumidor, ou ainda que possibilite que a pessoa renuncie o direito de indenização, né, igual a gente tinha visto lá atrás. Então, essas cláusulas aqui que, né, dão esse desequilíbrio, não dão os mesmos direitos para os dois lados, elas são consideradas nulas num processo lá pelo juiz. E aí, aqui, então, finalizando já, a gente tem diversas infrações, né, para as normas de defesa do consumidor. Elas vão ficar sujeitas, né, a, claro, uma decisão de um juiz. Mas a gente tem aqui algumas sanções administrativas, né? Que daí vai ser decidido. Então, a pessoa pode receber uma multa, né? Por conta disso. Pode receber uma suspensão de fornecer determinado serviço. Pode receber uma suspensão temporária da atividade. Pode ter a cassação da licença do estabelecimento ou da atividade, ou até mesmo uma interdição total ou parcial do estabelecimento, da obra ou da atividade. Então, aqui eu peguei também só algumas que estão mais relacionadas à nossa profissão. Tem outras lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, pessoal,
aqui dá para a gente perceber, né, que todos esses artigos do Código de Defesa do Consumidor, direta ou indiretamente, vão nos impor responsabilidades. Em algumas situações, isso pode ser muito grave. Então, né, aí vocês, como futuros profissionais, precisam ficar alertas a todos esses pontos, né? Então, aqui eu coloquei alguns, tem, né, outros também, coloquei aqui os principais. Quando vocês forem prestar um serviço ou vender um produto para o cliente de vocês, tá bom? Então, gente, por hoje é isso, nosso conteúdo. Tem atividadezinha para vocês fazerem sobre essa questão, né? Até eu falei, se vocês quisessem ir fazendo durante a aula, acho que seria mais fácil, né? Que daí eu já ia falando aqui, vocês já iam vendo se era verdadeiro ou falso. E o trabalho, né, que estava para hoje, eu adiei para a semana que vem, tá? Porque eu esqueci de pôr o material no estúdio. Eu coloquei as aulas no YouTube e não pus o material no estúdio. Então, daí alguns alunos entraram em contato comigo e aí eu deixei ele para a semana que vem, tá? Então, já está organizado ali no Classroom a entrega, né? A resolução do formulário de hoje e essa entrega na semana que vem, tá bom? E aí a gente vai ter nossa última aulinha no dia 24, né, de novembro, e no dia 1º é a nossa prova, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu parar de gravar aqui, que daí eu vou terminar a chamada.